Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Sim, queridos seguidores, estamos aqui para este tutorial da série Relembrar é Aprender, para revisar os conceitos da análise de circuitos utilizando o diodo Zener e análise de circuitos utilizando a técnica da análise nodal. A gente está acostumado a utilizar as malhas, pois hoje nós vamos utilizar a lei dos nós para resolver o circuito. Como não é muito comum, é bom a gente estar revisando esse conceito da análise de circuitos usando a lei dos nós, a análise nodal. É isso que nós vamos fazer aqui. Nesse circuito, a pergunta é: determine a corrente no Zener, a corrente Z. Aqui está correto. Eu pergunto a corrente e digo qual é o sentido dessa corrente, onde ela está localizada. É a corrente no Zener. Simples assim. Então, vamos utilizar a análise nodal. Na análise nodal, a gente utiliza a lei dos nós, que diz simplesmente: a corrente no nó, vou chamar aqui de nó A, é igual à soma das correntes nesse nó. Por convenção, a gente diz que todas as correntes estão saindo do nó. Então, vou somar todas as correntes e igualar a zero. Essa é a equação. E aí, eu vou tentar determinar a corrente Z. Vamos ver como aplicar nesse circuito? Quando a gente utiliza a análise nodal, a primeira coisa que a gente faz é determinar um nó para ser a referência. Tensão zero. Aqui é fácil. É o nó que está aterrado. Esse vai ser a minha referência. O outro nó vai ser o meu nó A, vai ser o nó onde eu vou levantar a equação. Esse nó, para a análise nodal, vai ser o nó da tensão VA. Então, eu uso a lei dos nós, que fala das correntes, para determinar a tensão. É interessante isso, não é mesmo? Então, vamos levantar a equação dos nós desse nó VA. Então, vamos ver. Eu tenho aqui três correntes. Uma corrente que circula pela malha R1B1. Como é que eu vou chamar? Corrente 1, nada mais lógico, circula pela corrente 1. A corrente que circula pela resistência R2, vou chamar de 2. E a corrente que circula pelo Zener? Claro que eu vou chamar de corrente Zener. Simples assim. Vamos levantar a equação? Lembram das regrinhas? É sempre a mesma coisa. A corrente I1, que circula na resistência R1, vai ser a tensão VA, que nesse circuito, eu considerando o diodo Zener como Zener, eu sei a tensão VA. Olha só como ficou fácil. Acabou a minha pergunta? Não. Não acabou, porque a minha pergunta não é a tensão VA. É a tensão, é a corrente no Zener. Mas, se eu estou considerando o diodo que está aqui como diodo Zener, então a tensão VA, que está em paralelo com o diodo Zener, é igual a 12 volts. Ah, que interessante isso, viu? Cada surpresa tem essa eletrônica, não é mesmo? Vamos ver aqui. Então fica 12 volts da tensão VA menos a tensão que está nesse ramo. Nesse caso é a tensão de 27 volts. Eu vou usar menos se a fonte de tensão nesse ramo está com o negativo para o terra. É o caso. Se tivesse com positivo para o terra, seria mais. Também não vou escrever aqui a unidade, volt, porque me interessa a equação matemática, só isso. Tudo dividido pela resistência por onde está circulando essa corrente, a corrente 1. É a resistência R1 de 1,2K. Aqui eu vou considerar todas as resistências em quiloohm. Então, se eu estiver trabalhando com quiloohm, volt, a minha resposta, as correntes que eu achar nesse circuito, vão estar em miliampere. Então, não preciso escrever K, ou poderia botar 1200, complicaria um pouquinho mais, mas também é possível. Então, aqui eu vou colocar 1,2. A segunda parcela é a parcela da corrente 2, que é muito fácil. Eu tenho só a tensão VA sobre a resistência R2. Então, é 12 dividido por 2. Esse 2 de 2K, não escrevo K. Mais a última corrente, que é a minha pergunta. Corrente no Zener. Tudo isso é igual a zero. Lei dos nós. A soma das correntes é igual a zero, viu? Agora, como eu tenho só números aqui, eu não vou fazer essa soma de frações, né? Eu vou resolver fazendo os cálculos diretos em cada parcela.
12 menos 27. Menos 15. Cuidado com os sinais. É menos 15, ó. O número maior é o 27. Tudo isso dividido por 1,2. E aqui, 12 dividido por 2. Ah, essa ficou fácil. 12 dividido por 2 eu faço de cabeça. É 7. Não, 6. Mais a corrente que eu pergunto. Aqui é a minha pergunta. A corrente no Zener. Tudo isso é igual a zero. 15 dividido por 1,2, é só botar na calculadora ali, vamos ver quanto é que dá, aqui olhando na calculadora. 12, menos 12,5. Olha lá por que é menos, ó. Porque eu tenho menos dividido por mais 6, mais a corrente no Zener, tudo isso é igual a zero. Tá ficando fácil? Essa é uma equaçãozinha muito fácil. Por isso usar a análise nodal aqui é fácil. Menos 12,5 mais 6, olha o menos, na verdade 6 menos 12,5. Isso vai dar menos 6,5, simples assim. Mais a corrente Z, mais a corrente Z. Tudo isso é igual a zero. Agora é só passar esse menos para o outro lado e pronto, eu tenho a minha resposta. A corrente Z é igual a 6,5, passou de menos para mais, miliampere. Olha a unidade, olha lá, volt, quilô, ou miliampere. Note que ao encontrar esse resultado, confirma a minha premissa de que o Zener está funcionando, o diodo está funcionando como Zener. A corrente está passando no sentido real, do catodo para o anodo. Por quê? A minha resposta deu positiva. Se desse uma resposta negativa aqui, seria sinal de que eu escolhi a corrente errada. A corrente não está circulando no sentido do Zener, estaria circulando no sentido do diodo. Então eu deveria alterar todo o meu raciocínio, recalcular, pensando nesse Zener como diodo. Felizmente não é o caso, não é mesmo? Então eu sei a corrente Zener aqui, é 6,5. Aí o restante do circuito fica muito fácil, miliamperes, né? A corrente na resistência R2, olha lá, ó, 12 dividido por 2, 6 miliamperes. A corrente na resistência R1, agora eu sei que ela está entrando no nó, não como eu fiz lá em cima, e um está saindo. Por quê? Porque eu tenho as duas correntes resolvidas antes, claramente saindo. 6 mais 6,5 dá 12,5. Então a corrente, agora eu desenho no sentido correto, ó. 12,5 miliamperes, então não preciso botar o sinal negativo. Está entrando 2,5 e se dividindo. 6,5 para o Zener, 6 para a resistência R2. Se vocês multiplicarem o 2,5 por 1,2 kΩ, olha lá a mágica acontecendo. 15 volts. Exatamente 27 menos 12, confirmando todo o cálculo. Viram? Então aqui a gente analisou um circuito com diodo Zener utilizando a análise nodal. Sim, é possível. Mas para que a gente se mantenha afiado, é preciso estar revisando, relembrando esses conceitos. Diodo Zener, quando ele é Zener, como que eu analiso um circuito utilizando a análise nodal? Como é que eu levanto as equações? Tudo isso foi revisado nesse tutorial. Espero que vocês tenham relembrado. E, como relembrar é aprender, isso é muito bom, não é mesmo? Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!